Nesse vídeo eu vou falar sobre os 4 pontos que tu precisa ter definido para ter uma identidade visual marcante no teu perfil profissional. Quando eu digo perfil profissional, pode ser o perfil da tua marca, do teu negócio, né? Se tu tem ali um nome fantasia e um perfil dedicado para isso, mas também pode ser o teu perfil pessoal, que tu usa o teu nome ali mesmo, mas que tu usa ele de uma maneira profissional. Se tu tá assistindo esse vídeo, tu provavelmente já sabe por que ter uma identidade visual definida é importante e tu também já quer isso. Mas é sempre bom lembrar que uma boa identidade visual, além dela transmitir mais profissionalismo para quem tem contato com a marca, ela também ajuda a tua marca a se destacar. Então, que nem eu falei, mesmo que seja pro teu perfil pessoal, é legal ter uma identidade visual ali que tu aplica nos teus posts, ter uma harmonia. Porque além de ficar mais bonito e todo mundo gosta de coisas bonitas, também faz com que aquele estilo, aquele visual específico seja ligado ao teu nome, à tua marca, para que quando a pessoa vê esse padrão, esse estilo em outro momento, ela vai lembrar de ti. Então vai criando essa associação. Eu sou formada em design gráfico, então eu tenho experiência com isso, eu estudei isso e também eu crio identidades visuais para marcas e também trabalho com marketing estratégico para empresas. Então o que eu vou te falar aqui é do ponto de vista de uma profissional mesmo. Vou te dar recomendações que tu mesma pode aplicar, inclusive, no teu negócio. Não precisa necessariamente contratar alguém para fazer isso. Óbvio que uma visão profissional é sempre diferente e sempre agrega. O resultado, muito provavelmente, vai ser muito mais profissional. Mas, se tu tá começando e tu quer dar essa cara um pouco mais profissional, mais bem acabada pro teu perfil, esses 4 pontos aqui, eles são mais fáceis de tu conseguir colocar em prática tu mesma, sabe? O primeiro ponto é a paleta de cores. Existe todo um estudo por trás da definição de uma paleta de cores, tá? Eu não quero dar a entender que essa é uma escolha muito simples de ser feita, porque tem vários pontos que a gente precisa analisar quando a gente vai escolher as cores, e normalmente o profissional ele vai ter esse olhar. Então tem toda a questão da pesquisa, da concorrência, para tentar não copiar as cores que a concorrência está usando, mas também escolher cores que conversam com o nicho e conversam com o público que tu quer atrair. Se tu quiser estudar isso aí um pouquinho mais a fundo, eu recomendo que tu pesquise sobre a psicologia das cores para entender a percepção que cada uma das cores gera nas pessoas, e também te recomendo fazer essa pesquisa de concorrência. Considerando que tu tem uma noção básica disso e que tu já tem ali em mente as cores que tu quer usar, o que eu vou te recomendar de uma forma mais prática nesse vídeo? Eu recomendo que tu escolha uma cor de destaque para tua paleta de cores. Então a gente não vai considerar aqui preto e branco, tá? Dentro dessa escolha preto e branco, ou variações do preto e do branco, então, um off-white, um cinza super clarinho, um gelo, assim, ou um cinza bem escuro. Isso são cores neutras, isso já tá mais livre, tu pode usar também nas suas artes, mas tu vai definir uma cor de destaque, então tu vai definir ou o vermelho, ou o laranja, ou o roxo, ou o rosa, entende? Tu vai escolher uma cor de destaque e mais 2 cores básicas para complementar essa paleta. Então é ideal escolher uma cor clara, se não branco, uma variação do branco, e uma cor mais escura, um preto, uma variação do preto. Pode até ser um outro tom mais neutro, então um cinza ou um marrom, se aplicar ali pro teu nicho. Então tu vai ter essas 3 cores definidas, mas além disso, querendo ou não, o preto e o branco puros também são cores que são livres da gente usar. Então se tiver necessidade de usar isso em alguma arte, em algum material, pode usar também o preto e o branco. Mas eu tô te dando essa sugestão de escolher uma cor de destaque e 2 complementares ali mais básicas para te ajudar a conseguir aplicar essa paleta de cores de um jeito mais fácil nos teus conteúdos. Porque se tu escolher 2 cores de destaque ou até mais, não quer dizer que não funciona, tá? Sim, muitas marcas têm isso. Dependendo da proposta, fica muito legal, só que já exige um pouquinho mais de conhecimento. Então já seria melhor que uma pessoa que entende mais do assunto faça essa escolha ali das cores. Se não for o teu caso, se tu sabe o básico mesmo ali das cores, tu tem uma cor, não, eu gosto muito de rosa e tem tudo a ver com o meu nicho. Minha concorrência até tem uma outra ali que tem rosa, mas é comum, eu tô pensando num tom diferente, então ok, vai no rosa e daí tu vai escolher ali, sei lá, um off-white para complementar e um cinza escuro, entende? Vai ficar mais fácil para te aplicar no teu perfil fazendo dessa forma. Além disso também, se tu vai trabalhar muito com artes no teu perfil, é legal tu definir se tu quer que a percepção ali geral do teu feed seja um pouco mais escuro ou um pouco mais claro. Então tu definiu ali, né, as cores complementares, uma clara e uma escura, mas tu tem que pensar qual que tu vai querer usar mais. Não necessariamente vai ser a cor também, às vezes pode ser uma foto mais escura que tu vai usar, mas tu precisa
escolher qual vai ser essa vibe que tu vai querer mais pro teu feed, então se ele é mais claro ou mais escuro, e como que tu vai escolher isso. O mais claro, ele passa um pouco mais de leveza, de transparência, então parece até um pouquinho mais acessível, sabe? Agora, usar mais cores mais escuras, fundos mais escuros, fica um pouco mais pesado, mas também fica um pouco mais luxuoso, parece mais sofisticado. Pode criar um pouquinho aquele afastamento, mas isso pode ser bom, pode transmitir um pouquinho da exclusividade. Tu pode ver que muitas marcas de luxo, elas usam muito o preto na comunicação, às vezes fotos ali em preto e branco mais escuras, porque traz essa elegância, essa exclusividade para a comunicação. Então define isso, de novo, não quer dizer que tu só vai usar fundos escuros sempre, tu pode usar fundos claros também, mas é que ali na balança, na maioria dos posts, tu vai pender para um lado, sabe? Então esse é o primeiro ponto, definir a tua paleta de cores. O segundo ponto é definir as fontes. Tu vai definir duas fontes. Uma que tu vai usar para títulos, então a fonte para títulos ela pode ser uma fonte um pouco mais estilizada, então se tu quiser uma fonte com serifa, que são aquelas fontes que tem um pezinho assim, sabe? Que a gente vê nos textos dos livros, são fontes que transmitem mais elegância. Pode ser uma fonte sem a serifa, mais básica, mas um pouco mais grossa, tu pode usar ela ali em negrito também nos títulos. E tu vai escolher uma para texto, para parágrafos mais longos. Essa fonte dos parágrafos, tá? É muito importante que seja uma fonte muito fácil de ler. Eu te recomendo escolher ou uma fonte com serifa ou uma fonte sem. Não escolhe uma cursiva, não escolhe uma muito estilizada, temática, porque pode ficar muito difícil de ler. E os textos dos parágrafos, normalmente a gente usa ali a fonte num tamanho menor, porque é bastante texto. Então, se for uma fonte que a leitura é muito ruim, vai ficar muito cansativo das pessoas lerem e elas não vão ler no final das contas. Então, escolhe essas duas fontes, uma que tu vai usar para títulos e outra para parágrafo. Pode ser inclusive a mesma, tá? Se tu quiser, tu só vai mudar ali o tamanho e deixar talvez o título em negrito. E essas fontes tu vai usar nas artes que tu for criar. Agora, se tu não cria artes, tá? O máximo de fonte ali que tu usa é nos teus stories e daí às vezes tu salva um story mesmo e posta no teu feed. Ok, mas igual tu vai definir que fontes dos stories tu mais vai usar. Então eu recomendo que tu escolha ali umas 3. Eu, por exemplo, gosto muito daquela fonte com serifa, que tem a versão itálica dela, que eu gosto, mas eu já acho que funciona mais para detalhes, assim, para um parágrafo, de novo, eu já acho que ela fica um pouco difícil de ler, sabe? Então, para parágrafos longos, eu gostava daquela com serifa básica, assim, e daquelas sem serifas, que são super fáceis de ler, não tem erro. Tem aquela de editor também, que eu acho ela bem bonitinha, ela também é fácil de ler, mas eu já acho que ela combina mais para textos mais curtos, então se vai colocar uma frase ou uma palavra ali, ela já é bonitinha. Para um parágrafo mais comprido, eu acho que ela fica um pouquinho cansativa, mas tu tem que ter esse bom senso, assim, testa ali, escreve bastante texto, escreve uma palavra solta, vê como que fica aquele texto nas diferentes fontes, daí pensa o que combina melhor com a tua marca. E define ali as 3 fontes que tu mais vai usar. Sim, dependendo do caso, da situação, tu pode usar uma fonte diferente que tu nunca usou antes. Principalmente se for pros stories ali, é uma coisa que vai sumir em 24 horas, tá tudo bem. Mas já pensa em quais fontes tu vai usar mais, porque são detalhes que fazem a diferença e que ao longo do tempo vão integrando a identidade visual da marca, porque tu querendo ou não, a tua marca ela tem uma identidade visual, tá? Ela pode ser boa e ela pode ser ruim, ela pode ser bonita, ela pode ser feia, ela pode ser profissional, ela pode ser amadora. Alguma percepção a tua marca, o teu perfil tá passando. Então é melhor que tu consiga controlar ele ao máximo para que a percepção que as pessoas estão tendo desse visual do teu perfil seja mais de acordo com o que tu gostaria. O terceiro ponto são as fotos. Então, o que a gente vai cuidar com relação às fotos, tá? Tu definiu ali a tua paleta de cores. Então, quando possível, é legal tu colocar ali um elemento. Então, por exemplo, eu tenho na minha paleta de cores o vermelho. Um dos fatores de eu escolher o vermelho foi justamente porque é uma cor que eu gosto e que eu uso muito. Então, eu uso batom vermelho, eu tenho quase sempre as unhas no vermelho. Então, eu vou tirar uma foto ali segurando um café, vai aparecer minha unha vermelha, sabe? Então, no teu caso, tu definiu ali, sei lá, um azul. Tu vai tirar uma foto da tua mesa de trabalho, do teu escritório, vai ter uma caneta ali, um caderno com a capa azul. Entende? Quando possível, tu vai inserir as cores ali em elementos na foto. Se não der, tá tudo bem, não precisa deixar de postar a foto só porque não tem a cor da tua paleta. É só uma indicação pra tu lembrar disso às vezes, se encaixar. Mas uma coisa que é legal tu usar nas fotos é ter alguns filtros que tu mais usa. Então, se tu for editar tuas fotos, seja direto ali na galeria do celular ou se tu usa algum aplicativo específico, não precisa definir só um filtro que tu vai usar, até porque a gente sabe, dependendo da foto, dependendo da luz,
alguns filtros não funcionam também quanto outros. Mas define ali uns 2 ou 3 filtros que tu mais vai usar. O que é importante tu pensar? Se tu vai usar as fotos com uma temperatura mais quente ou mais fria, então mesmo que tu escolha ali 3, 4 filtros diferentes, eles têm que conversar na questão da temperatura da foto, se tu vai usar fotos mais saturadas ou não, e também se tu vai usar fotos mais escuras ou não. Isso tem a ver com o que a gente falou lá da paleta de cores também, porque a foto, ela é formada por várias cores, né? Então, se tu diminui ali a exposição da tua foto, tu tá fazendo com que a maioria das cores fique mais escura. Então, tu tá passando uma mensagem com isso. Se a tua foto, ela fica mais clara, você vai estar passando uma outra mensagem. De novo, é claro que dependendo da foto, dependendo do lugar, do cenário, do elemento que tu fotografou, um estilo de edição vai funcionar melhor que o outro. Não precisa de se limitar tanto, mas é legal tu ter um guia, sabe? Tu ter algumas definições para que quando seja possível tu consiga aplicar isso. E o quarto ponto legal de tu definir para tu ter uma paleta de cores mais marcante é pensar em que elementos tu vai usar. Quando eu falo de elementos, eu tô me referindo mais a elementos gráficos. Então, se tu cria artes, por exemplo, no Canva, os elementos são aquelas formas, podem ser quadrados, formas orgânicas ou figurinhas. É legal que tu tenha definido um estilo de elementos que tu mais usa. Não faz sentido, pensa comigo, uma marca que ela é toda minimalista, né, com uma pegada mais clean, do nada ali ela usar em uma arte um elemento 3D todo colorido, sabe? Não fecha com a marca. Então, se tu cria artes pro teu perfil, mesmo que bem de vez em quando, se tu for usar elementos, cuida para sempre ter um padrão ali, ter uma estética que combina com o resto do teu perfil, que conversa com os outros pontos que tu já definiu da tua identidade visual. Aplicando esses 4 pontos, tá? Que são bem fáceis de tu conseguir definir ali sozinha, tu já vai ver que o teu perfil já vai ficar com uma cara bem mais profissional, uma aparência mais harmônica, mais bonita. Tem outros pontos da identidade visual que tu poderia pensar? Claro que tem, mas aqui, que nem eu falei, eu tô simplificando ao máximo esses conceitos para que tu consiga aplicar isso no teu perfil. E lembrando, sempre com o bom senso de entender que vão ter momentos que talvez tu não consiga encaixar tanto ali as definições que tu fez da tua identidade visual. A foto, talvez, que tu vai postar no teu perfil pessoal ali não vai fechar tanto com a tua paleta de cores, mas é uma foto que tu gostou muito, um momento que tu quer compartilhar e tá tudo bem, tu não precisa deixar de postar foto só porque ela não se encaixa no feed. A minha intenção com esse vídeo não é para que tu fique noiado com o feed perfeito, sabe? Até porque eu nem gosto dessa ideia. Na verdade, o meu propósito é justamente o contrário. E com essas definições aqui de identidade visual, que são definições bem básicas, acaba que no fim tu vai ter mais liberdade com as coisas que tu posta, porque tu vai ter mais noção de, independente do que tu quiser postar, tu vai saber o que tu precisa ajustar, como tu precisa editar foto, ou que cores tu precisa usar ali naquela arte que tu precisa criar para que fique mais com a cara da tua marca. Então, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Se tu gostou, deixa um like aqui embaixo para que esse vídeo alcance mais pessoas. E se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdo sobre criatividade, desenvolvimento pessoal e criação de conteúdo. Um beijo e te vejo no próximo vídeo. Tchau!